Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril, estamos na oitava da Páscoa. A oitava da Páscoa é justamente aquele tempo na igreja em que, durante 8 dias seguidos, a igreja celebra a sua liturgia como se fosse mesmo o domingo de Páscoa. Como que esse domingo se estendesse por 8 dias, de tão grandiosa, de tão significativa que é esta festa da Páscoa do Senhor. Também nós fazemos assim no Natal. O Natal tem o dia do Natal, depois tem a oitava do Natal, né? E a mesma coisa em relação à Páscoa. Muito bem, vamos à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. E agora, a palavra de Deus no Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos." As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: "Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão." Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: "Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis." Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, na liturgia desta segunda-feira da oitava da Páscoa, nós encontramos 2 diálogos. O diálogo de Jesus com as mulheres e o diálogo dos soldados com os judeus, com os chefes judaicos. Muito bem, os 2 diálogos são diferentes. Num tem a acolhida da vida, da vitória, da Páscoa. No outro, tem a negação, a mentira, o falso testemunho, a maldade. Cristo ressuscitado, ele é sinal de contradição. A Páscoa de Jesus levará alguns a se encontrar com ele, a outros a recusá-lo. Assim como foi sua vida e como foi sua pregação. Aqueles soldados deixaram passar a oportunidade de serem testemunhas da ressurreição de Jesus e se tornaram espectadores apenas, que foram comprados pelo dinheiro. Agora vamos entender um pouquinho do contexto deste evangelho. Ontem nós vimos
de um modo. Maria Madalena estava sozinha no túmulo e a porta, a pedra do túmulo estava aberta, ela correu para chamar os discípulos. Agora, São Mateus, diferentemente de São João, narra o episódio de uma forma diferente. Diz que Maria Madalena e outra Maria estavam juntas. E diz que quando elas chegaram lá, aconteceu um fenômeno. Então, se você teria que ler os versículos de 1 a 7 do capítulo 28 de São Mateus para entender isso. Quando elas chegaram lá, então houve um terremoto, depois a pedra foi rolada, apareceu um anjo, todo envolvido em luz. Este anjo falou com elas: não tenham medo, quem você está procurando aqui já está vivo e ressuscitado. Vão, avise os discípulos, ele vai encontrá-los na Galileia. Então, o contexto que São Mateus coloca aqui, um pouco mais abrangente, diferente de São João. E aí, então, que nós entramos no Evangelho de hoje, quando as mulheres partem depressa para dar notícia. Uma notícia que elas aceitaram e acreditaram. Ele está vivo. Mandou dizer que é para vocês irem, que ele vai encontrar vocês na Galileia. Só que assim que elas começam a ir para fazer esse anúncio, o próprio Jesus aparece para elas. E mais uma vez, duas coisas se destacam aqui. A expressão alegrai-vos e a expressão não tenhais medo e de anunciar. Então, primeiro, alegrai-vos. É o próprio desse sentimento, dessa vivência da Páscoa. Segundo, não tenhas medo. A ressurreição de Jesus vence toda forma de escuridão, toda forma de angústia, todo medo que o ser humano pode ter. Mas, ao mesmo tempo que convida a não ter medo, envia, ide anunciar. Esse ide anunciar é o compromisso cristão vivido até hoje, porque o essencial da fé cristã é justamente a fé na ressurreição de Jesus. São Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Agora cabe uma pergunta aqui também que pode nos questionar. Por que Jesus viveu com os apóstolos, escolheu, celebrou a ceia com eles, ordenou-os para que continuassem celebrando a ceia, e de repente, ao invés dele aparecer ressuscitado diretamente para os apóstolos ou para alguns dos apóstolos, por que ele escolhe primeiro as mulheres? Uma resposta possível, não existe uma resposta, mas uma das respostas possíveis é porque na hora da cruz, quem realmente esteve com Jesus, com exceção de João, foram as mulheres. Elas, aos pés da cruz, deram prova firme de fé em Jesus. Muito bem. Um outro ponto ainda nesse texto para nossa meditação. Diz assim: as mulheres, ao ver Jesus, atiraram-se aos seus pés, prostraram-se aos seus pés, abraçando-os. Essa expressão aqui de atirar-se, de colocar-se e abraçar os pés de Jesus, indica justamente súplica e adoração. Mas abre um horizonte ainda maior, que é o horizonte da comunidade de fé, quando nos apresenta a ideia de que a comunidade cristã, a comunidade pós-pascal, é uma igreja que reza e adora o Senhor e tem consciência dessa unidade, dessa fraternidade, dessa ligação com Jesus. A expressão não tenhais medo também é sugestiva. Ela quer justamente apontar para a grandeza da realidade da Páscoa e que não se trata apenas de um contato com o mundo dos mortos, mas ao contrário, é a plenitude da vida que Jesus traz. E é, assim, um impulso para que este anúncio da ressurreição de Jesus seja feito aos discípulos e a todo o mundo. Ide e anunciai.
A segunda parte do texto do Evangelho nos coloca diante então daquele diálogo dos soldados com os judeus. Vão lá e contam o que aconteceu. Os judeus então dão dinheiro para calar a boca deles e mandam ainda que eles espalhem na cidade que os discípulos foram à noite e roubaram o corpo de Jesus. De fato, esse texto, segundo os estudiosos, está aí porque até por volta dos anos 80, um pouco mais, ainda existia entre os judeus esse boato. Então é verdadeiro esse boato de que o corpo de Jesus teria sido roubado pelos discípulos dele para depois falar que ele tinha ressuscitado. Mas para nós, o que isso traz significado, né? É justamente nos coloca diante do confronto com a responsabilidade que nós temos de buscar a clareza da fé e não permanecer numa cegueira espiritual. Bom, vamos à nossa academia espiritual. 3 exercícios práticos para nós rezarmos e fortalecer a musculatura da nossa alma a partir do texto bíblico. Primeiro, você já sabe, é sempre este mesmo, mas tão importante. A respiração, a invocação ao Espírito Santo e aquele silêncio amoroso na presença de Jesus. Segundo, para o aquecimento nessa sua academia. Imagine como seria seu encontro com Jesus ressuscitado. Imagine aí a partir das emoções que vêm no seu coração. Se eu encontrasse com Jesus ressuscitado, como seria meu encontro com Jesus ressuscitado? E para treinamento, o exercício mais prático, mais exigente. Convido você a fazer um anúncio da alegria da vida que Cristo trouxe. Fazer um anúncio da alegria e da vida que Cristo ressuscitado trouxe ao mundo. Como você vai fazer isso? Talvez falando para alguém da Páscoa, enviando também, quem sabe, esse próprio vídeo aí nosso da Academia Espiritual, publicando alguma coisa sobre a ressurreição de Jesus nas suas redes sociais, ou mesmo falando para alguém da alegria, do convite à alegria, mesmo com os problemas, com as dores e as angústias que vamos vivendo nessa pandemia, da ressurreição de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a paz e a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.